Pronto, vamos falar de JFrame. Primeiro precisamos saber que o JFrame está no pacote do Swing. Então, para isso nós temos que importar ele, usando o import javax.swing.jframe. O JFrame vai precisar de outros pacotes do Swing. A maioria deles vai estar nesse pacote javax.swing. Como aqui mostra, diversos dos componentes que você vai poder usar para trabalhar com as interfaces gráficas vai estar no javax.swing. Mas como vamos falar de JFrame, primeiro a gente precisa saber criar uma janela, que é o JFrame. O JFrame é uma janela. Fazer ela aparecer na tela. Para fazer isso é simples. Eu importei o JFrame, então é só criar um objeto JFrame, colocar um nome para ele, janela, receber, new JFrame. E para ele aparecer na tela, é só nós usarmos janela.setVisibleTrue. De padrão, uma janela começa com o setVisibleFalse, ou seja, ela começa invisível. Quando usamos o setVisibleTrue, ela fica visível. Então, se eu executar o código, a janela aparece, porém sem tamanho nenhum. Tanto que eu posso arrastar ela, então ela vai aparecer aqui. Diversos programas utilizam várias janelas. Portanto, é ruim usar uma classe apenas para controlar diversas janelas. Por isso, tem como nós criarmos uma classe para cada janela. Para que essa nova classe possa ser considerada uma janela, precisamos estender a classe JFrame. Só que antes disso, precisamos novamente importá-la. E para estender ela, portanto, a tela 1 já vai ser uma JFrame. Vários comandos a gente pode querer que já sejam executados nesse new JFrame, ou seja, ela já aparecer, por exemplo, e os componentes que são dessa janela já aparecerem lá, já serem adicionados. Para isso, a gente precisa configurar o método construtor de uma janela. Portanto, para criar o método construtor, é só colocar public e o nome da classe, no caso tela 1. E aqui a gente pode executar os comandos que a gente quiser. O primeiro comando, como já demonstramos, é o setVisible, que pode ser setVisibleTrue ou pode ser setVisibleFalse. Para ela aparecer, usamos o setVisibleTrue. Você pode acabar se incomodando um pouco, porque da forma que eu escrevi não apareceu o apoio de código que o NetBeans tem. Para que ele apareça, é só você colocar o this antes, this, ponto, do comando. Ou seja, eu posso this, ponto, e vai aparecer todos os métodos da classe, que esses métodos estão sendo herdados de JFrame. O próximo comando é o setSize. Como nós vimos no primeiro teste, a tela estava sem tamanho nenhum. Para configurarmos um tamanho dessa tela, usamos o setSize. O setSize pede dois parâmetros, dois inteiros, sendo o primeiro parâmetro a largura da janela em pixels e o segundo parâmetro a altura da janela em pixels. Portanto, essa janela vai ter 480 pixels de largura e 360 pixels de altura. É importante lembrar que é sempre bom o setVisibleTrue ser um dos últimos comandos para que tudo possa já ser desenhado. Então vamos deixar a janela assim por enquanto. Voltando para a classe principal, eu vou colocar JFrame janela, receber new tela 1. Assim eu vou poder ter controle dessa janela no código principal, caso eu queira alterar alguma coisa. Se eu executar o código da maneira que está, a janela apareceu com 480 pixels de largura, 360 pixels de altura. Uma coisa que vocês devem notar é que assim que eu fechar, o código vai continuar rodando, assim como rodou na primeira vez que eu testei. Porque a gente não definiu nada que faça com que fechar uma janela pare o código. Para a gente fazer isso, é simples. Basta nós usarmos o comando this.setDefaultCloseOperation. E o parâmetro dele nós vamos usar jFrame.exitOnClose. Tem outros comandos que a gente pode usar. Esse exitOnClose, do inglês, é sair ao fechar. Ou seja, vai encerrar o programa assim que você fechar a janela. Também temos o JFrame do NothingOnClose, ou seja, a pessoa vai clicar para fechar a janela e a janela não vai fechar. E o outro exemplo é o HideOnClose, que quando você fechar a janela vai desaparecer, porém o programa vai continuar rodando, que é o que estava acontecendo antes. É o parâmetro padrão. Por isso nós vamos colocar exitOnClose. Antes de adicionarmos componentes na janela, é importante sabermos do layout que vamos usar. Nesse vídeo eu não vou falar sobre layouts, porém saiba que caso você queira fazer o design na mão, ou seja, você definir onde cada coisa vai estar, exatamente onde cada coisa vai estar, você usa o comando this.setLayout null, ou seja, não vai ter nenhum layout padrão na JFrame. Outra coisa que pode notar é que se eu quiser eu posso alterar o tamanho dessa janela, porém talvez não seja algo desejável. Talvez você queira que a janela não possa mudar o tamanho, ela não possa ser redimensionada. Para fazer isso é simples, é só usar o comando this.setResizable e novamente é um comando que é true ou false. Se você usar true, você vai poder redimensionar a janela. Se você colocar false, você não poderá mais redimensionar a janela. Como você está vendo, não aparece mais para redimensionar a janela, nem que ela se expanda ao máximo. Outra coisa que eu posso estar percebendo é que a janela sempre está começando no canto superior esquerdo. Talvez você queira que ela comece no meio. Ou seja, para se fazer isso, você pode usar o comando this.setLocation relative to e usar o no, ou seja, a posição não vai estar relacionada, logo ela vai começar no meio. Talvez você queira que ela comece aqui, por exemplo,
exatamente nesse lugar. Para isso, você deve usar o setLocation. O comando é this.setLocation e logo em seguida vai ser o ponto X, ou seja, da esquerda para a direita, quantos pixels da esquerda para a direita. Vou colocar 200 pixels da esquerda para a direita. E o próximo parâmetro é a quantidade de pixels de cima para baixo. Eu vou colocar 100 pixels, ou seja, ele vai aparecer com 200 pixels afastado da esquerda para a direita, ou seja, mais ou menos aqui, e 100 pixels afastado do topo, ou seja, mais ou menos aqui. E aqui está 200 pixels afastado da esquerda para a direita, 100 pixels afastado de cima para baixo. Talvez você queira que o usuário não consiga trocar de janela, seja uma janela muito importante, você não quer que o usuário se mova para outra janela. Para isso você usa o comando this.set always on top, que é true ou false. E padrão é falso, ou seja, ela não vai estar sempre no topo. Caso você coloque true, ela vai estar sempre no topo, ou seja, eu estou clicando aqui e ela não está consumindo. Eu consigo minimizar, porém eu não consigo trocar de tela, fazendo que uma tela sobreponha ela. Se você estiver fazendo um jogo, por exemplo, essa parte de cima da tela pode estar te incomodando. Para se removê-la, é simples. É só você utilizar o comando this.setUndecorated, ou seja, não decorada. Caso você não queira que ela tenha os detalhes no topo da tela, você usa true, ou seja, essa janela não tem mais aqueles detalhes no topo. Tanto que não consigo nem fechar ela normalmente. Para continuar os exemplos, eu vou colocar com ela decorada. Ou seja, eu posso colocar set undecorated false. Vou apagar essa linha. E por último, nesse tutorial básico, nós vamos mudar a cor de fundo. Então, se queira mudar a cor de fundo do seu G-Frame. Para fazer isso, é simples. Você deverá usar o comando this.getContentPlane.setBackground. E aqui no parâmetro já vai pedir uma cor. Ele automaticamente aqui importou a classe que deverá ser usada, que é java.wt.color. E aqui você deverá usar o parâmetro color. E aqui vai aparecer todas as cores que vai suportar. Por exemplo, eu vou colocar blue. Vou executar aqui. E o fundo da tela está azul. Posso colocar white. Ele vai virar branco de verdade. Antes era um cinza. E com isso você vai poder mudar a cor do background.